Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao Clube da VIP. Eu sou o Lucas Ritt, o seu apresentador, e hoje eu vou entrevistar o mestre Edson Aran. Edson Aran, todo mundo que coleciona revista sabe quem é, que passou por grandes revistas, ele passou por todas as maiores revistas do Brasil. É um cara que tem muita história. Eu tenho certeza que hoje é a nossa live de edição de colecionador. Isso aqui é live para colecionador raiz, tá bom, minha gente? Então vocês fiquem aí porque o Aran vai contar muita história, ele vai contar muito babado, então vocês não podem perder esse momento aqui com a gente, tá? Deixa eu só dar meu recadinho aqui, pelo amor de Deus, gente. Uma pessoa que faz uma plaquinha dessa, ela merece um pouco de atenção, não é mesmo? Por favor, entrem lá no Sebo do Hit, @Sebo do Hit no Instagram, é o meu sebo virtual, que eu tô vendendo um monte de revista com preço bacana. Se vocês entrarem lá, sou eu mesmo que atendo vocês, tá bom? Aqui tem o WhatsApp lá do Sebo, se você precisar de outras informações, pode chamar lá. Dá um print. Obrigado. Ele tem que fazer o merchan dele, não é mesmo? Não tem como não fazer. Aran, meu amigo, eu já vi que você tá aqui. Já vou te chamar, Aran. Ufa, cadê eu? E aí, Opa, tudo bem? tudo bom? Tudo bom, Lucas? Tudo bom, moçada? Olha, Aran, hoje o treino vai ficar doido, porque o que tem de gente aqui pra te ouvir não é pouco não, hein? Muito bom, muito bom. Então, saúde. Saúde, saúde, tem que brindar com a água. Saúde, tá bom? Pois é, eu trouxe um esquinho aqui. Deixa eu só Tá aumentar o certo. som aqui para te ouvir melhor. Perfeito. Eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, pra mim tá tudo certo. Então tá bom, vamos lá. Olha só, meu amigo, eu te falei que hoje é uma edição de colecionador. Porque, primeiro, você que trabalhou em muitas revistas, nas principais revistas do Brasil, você viveu bem de perto a questão de colecionador, né? Você sabe que Uhum. colecionador é um bicho chato, que é um bicho insistente, que é um bicho perfeccionista. Então, a sua orelha queimava que você não faz ideia. Então, você faz ideia, né? Não, queimava, cara, mas assim, eu acho o seguinte, eu acho que o fã tem sempre razão, sabe? Porque eu também sou fã, entendeu? Eu Sim. sou fã das coisas que eu gosto, era fã da Playboy, sou fã de revistas. Então, assim, o fã tem sempre razão. Eu acho que muitas vezes eu briguei, porque ficava puto, obviamente, mas assim, hoje eu vejo, cara, e eu fico acompanhando, por exemplo, eu fico acompanhando o quebra-pau que existe, por exemplo, com Star Wars, né? Sim. Que os fãs ficam putos com a trilogia da Disney. Assim, o fã tá sempre certo, cara. Não tem E cada um discussão. tem uma visão também, né? Exatamente. O que é lindo Entendeu? para mim não é lindo para outro. Exatamente, Uma exatamente. Mas o edição. fã, assim, o colecionador, o cara que compra, que comprava a revista, porque infelizmente essas revistas não existem mais, era o cara que pagava o salário de quem trabalhava lá. Então esse cara merecia respeito, né? Entendeu? Perfeito. Bem dito isso. Isso é muito importante, isso mesmo. Eu também penso assim. E, olha, mas vamos lembrar um pouquinho da sua carreira aí para a gente fazer mais ou menos na ordem. Só me Tá bom. diga se eu estou errado. Na ordem, me diga se está certo. Interview, VIP, Sexy, Playboy. É, mais ou menos. Antes disso teve Contigo e Sete, Que né? legal! Eu Antes comecei ainda na da Contigo. Interview ou foi mesclado? Foi antes da Interview. Foi Contigo, depois eu fui para Sete, fui para Interview, vi o comecinho da Sexy, quando a Sexy era uma outra revista. Eu estava lá naquele nascimento ali. Era aquela mudança da Interview para Sexy. Na verdade, eram duas revistas, né? No Sim, começo era Interview Sexy, aí depois a Sexy ficou independente. Eu estava lá quando a Sexy nasceu. Estava trabalhando na perfeito. Interview nessa época. Estava lá, Como é que. participei Ó, disso de uma certa a forma. Interview em si é uma revista muito lembrada, muito querida, porque o que ela produziu é impecável. A história da É. Interview é algo que quem conheceu uma edição da Interview já tem a certeza que aquilo ali é uma coisa incrível. Como é que era? Conta alguma coisa da época da Interview aí, daqueles ensaios. Como é que Cara, era a redação? a Interview era uma bagunça, porque eu saí da Contigo, né, e da Sete, que era na editora Azul, que era uma editora organizada. A Interview era uma zona. É assim,
Era uma editora extremamente criativa, todo mundo fazendo um monte de maluquice, mas não tinha assim, não tinha organização para fechamento atrasava, era uma bagunça. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei, cara, o diretor de redação era o Michel Kohreuter, né? Eu entrei para ser editor-chefe. Aí o Michel falou, olha, tem umas pautas aqui que eu queria que você visse. Eu não lembro que pauta que era, cara. Eu acho que era fazer uma enquete, fazer uma lista, alguma coisa assim. Ele falou, então é o seguinte, você vai pegar 2 colaboradores nossos, vai para um restaurante, cara, como é que chama? O Rodeio, que é um restaurante que tem em São Paulo, fica ali, acho que ainda existe, não sei se existe ainda. Fica ali nos Jardins. Não, vai lá pro Rodeio, cara, e toma uns drinks lá. Eu falei, cara, mas e a conta? Não, que conta, entendeu? Vai lá, a gente tem uma conta lá. Que cara, doideira! e as reuniões de pauta, assim, as pessoas bebiam, feito uns malucos, tanto que a revista não deu certo durante muito tempo. Mas enquanto durou, olha, foi... É uma loucura isso, Aram, porque a nossa visão como leitor da revista, eu não acompanhei fisicamente essa época, que eu nasci em 85, eu fui consumir revista muito Sim, depois. não, você é jovem, você é jovem. Mas o que eu via da interview, eu pensava assim, mesmo depois dela, eu imagino que os leitores pensavam nisso na época. Meu Deus, como assim a Patrícia Pilar posou sensual? Como assim? Vocês tinham na interview todos os maiores artistas do Brasil, nos melhores ensaios. Isso que é o legal. Então, mas isso era o seguinte, a Interview era uma revista de circulação muito restrita, era uma revista de elite e tal, sim, baseada na Interview do Andy Warhol, né, que era uma revista super cool, muito legal, inclusive a edição americana é muito bacana. No começo, quando o Andy Warhol ainda era o editor, era uma coisa absurda de bonita, de bem feita. Uma revista gigante, não era? Gigante, assim, era muito legal. E a Interview brasileira tinha esse clima também, quer dizer, era uma revista para poucos, então com uma circulação muito restrita, e as pessoas diziam coisas para a Interview que elas não diriam para qualquer outra revista. Foi por isso que a Sexy surgiu, porque a Sexy, no começo, ela era uma revista que não tinha ensaio de nudez, era uma revista que tinha entrevista. Sim. E porque a Interview sempre tinha uma entrevista que era mais erótica, que era mais sexy, que as mulheres falavam uns absurdos e faziam fotos muito, quase nuas, né? Sim. E aí a ideia foi assim, por que não pegar isso e transformar numa revista sozinha? Então foi assim que começou a Interview Sexy. E depois virou a Sexy. É uma especial da Interview. Não era como isso? Especial da Interview. Aí depois virou a Sexy mudou, enfim, virou outra coisa. Mas a origem da Sexy, eu me lembro que na época, o Arnaldo Jabor escreveu isso, que era na época da AIDS, ele falou assim, olha, a Sexy descobriu o sexo oral, porque as pessoas não fazem sexo, elas falam sobre sexo. Porque não dava para fazer sexo, porque estava todo mundo panicado. Estava todo mundo pilhado pela loucura que estava, né? Então, foi assim que a Sexy surgiu. Eu estava lá nessa época, eu passei um período muito curto na Interview, mas presenciei o nascimento da Sexy porque eu estava lá. Tá, então vamos comparar a Sexy que você estava 93, 92, 93, não foi? Mais ou menos? Eu passei pela Sexy 2 vezes, né? Eu quero comparar. Eu quero fazer essa linha aí da sua quando Interview Sexy até você ser o diretor de redação da Sexy, 2006, se eu não me engano. Assim, são 3 momentos diferentes da Sexy. Primeiro é a Sexy Interview, que era uma outra coisa, uma revista que não tinha nudez, que era uma coisa mais elitista, sensual. Era outra coisa. Esse é o começo. Em 93, eu fui... 93, eu não sei. Você que está me dizendo essas datas aí, porque eu não lembro. Eu também. Eu fui convidado, o Palmério Doria, o diretor de redação, para ir para lá como editor. A Sexy já era outra coisa, já era um ensaio, já era uma revista de nudez, era uma outra história. Fiquei nessa revista, acho que 1 ano, 2 anos e tal, e fui para a VIP. Né? Eu me lembro que eu estava trabalhando na Sexy, e eu contei essa história para um amigo meu outro dia, que eu não conhecia a VIP, eu não comprava a VIP. A VIP era uma revista que nasceu da revista Exame, era uma revista para executivo, ela não era uma revista orientada para o público masculino. E eu estava muito ligado... Nem com ideia de mostrar a mulher, né?
No começo ela nem tinha isso, né? Sim, Mas sim. eu tinha viajado para o exterior e eu tinha conhecido umas revistas inglesas, que era Loaded, Maxim. Quando eu vi essas revistas, eu falei, cara, o mundo masculino está mudando. Essas revistas Sim. eram muito diferentes. Assim, eram mais divertidas, eram mais humoradas, engraçadas, com pautas mais malucas. E eu adorava. Eu lembro que eu comprei a FHM, a Maxim e a Loaded, que era a minha favorita nessa viagem. Aí eu estava trabalhando na Sex e comprei a revista, inclusive, para mostrar na redação, mostrar para o Palmério Dória, que era o diretor de redação. Falei, olha, tem umas coisas acontecendo na Inglaterra que são muito interessantes. Vamos ver se a gente consegue fazer umas coisas na revista. E a gente começou a fazer. Aí eu estou passando por uma banca, a gente ficava na Vila Olímpia, ali em São Paulo, a redação ficava lá, e eu vi uma capa da VIP, que era Elizabeth Hurley, só com a parte de cima de uma Sim. blusa e tal, Tem calcinha. com a bunda empinada, e o chamado era Bate. Isso. Eu falei, Lembro cara, dessa. pois é, foi a capa que fez, começou a fazer a virada da VIP. Eu lembro que eu comprei essa revista e falei, cara, esses caras estão querendo fazer uma revista inglesa, com esse estilo inglês, no Brasil. Eu quero trabalhar lá. Já Aí, se identificou, né? quer dizer, eu quero trabalhar lá, assim, é isso que eu quero fazer. Eu tinha descoberto essas revistas, estava apaixonado por elas. Aí que eu fiz, o Zé Rui Gander trabalhava lá, era o redator-chefe, eu mandei uma sugestão de pauta para ele. A sugestão de pauta foi aceita, a matéria saiu e eu fui contratado. Assim, Uau! fui contratado com uma matéria. Sim, muito bom, muito bom. Provavelmente isso aí foi de 97 para 98, porque essa capa da Elizabeth saiu por aí. Por aí. Então, Eu acho que é setembro de 97. Olha que eu posso estar totalmente errado. Ou 98. Não, cara, eu não me lembro as datas, mas é quase virada do milênio. Né? Quase Sim, virada perfeito. do milênio. 99, 98. Capaz de ser isso aí. Aí fui para lá, a princípio como editor. Eu editava a sessão de abertura, que chamava O Espírito das Coisas. Sim, ótimo. Que eu adorava. Adorava. Eu adorava. Era uma sessão que tinha 6 páginas, aí eu briguei para ter 8, aí eu briguei para ter 10, aí eu briguei para ter 12. Aí, de repente, eu tinha 20 páginas. Eu falei, uau, muito bom. Eu tenho 20 páginas. Eu acho aí, Aran, você falando isso, me vem um estalo na cabeça de saber, eu que sou consumidor da VIP enlouquecidamente, a minha revista preferida da história, eu lembro da VIP desse movimento de mudar o espírito das coisas e ser completamente gostoso de se ler e de acompanhar o espírito das coisas. Então, isso daí já era a sua visão das revistas internacionais que você fazia questão de botar aqui também. Era isso, né? Era isso, porque essas revistas eram muito diferentes, eram muito irreverentes. A VIP tinha um acordo com a Maxim de publicar conteúdo, então eu usava conteúdo da Maxim. Isso eu não sabia. Não, a gente teve esse acordo durante um tempo. Por muito tempo? Cara, eu acho que durante uns 2 anos a gente teve esse acordo. Né? Entendi. Isso era para foto, para matéria, para tudo? Não era só. A gente tinha para algumas matérias e a gente pagava por conteúdo extra. Então a gente podia usar, eu não me lembro direito, acho que a gente podia usar 3 ou 4 matérias por edição. E daí, se a gente quisesse alguma coisa a mais, a gente pagava. Mas eu lembro que os ensaios não estavam no pacote. Entendi. A gente tinha que pagar a parte. Entendi. Mas aí fazia muito sentido. Aran, na VIP, pode ser que seja o momento que você percebeu que você teve essa comunicação com os leitores, né? Porque a revista estava crescendo demais, realmente foi uma revista muito importante, que tomou as rédeas sozinhas ali, se desvinculando completamente da Exame, fazendo VIP era VIP, VIP não era mais VIP Exame, né? VIP era VIP, e aí eu acho que aí você teve esse contato maior com o colecionador, com o leitor, você começou a perceber isso, viveu isso? Foi essa época? Sim, porque a gente tinha uma coisa que era o seguinte, a gente era muito próximo. Primeiro que assim, eu achava, como editor, que eu tinha que estar muito próximo do leitor. Então, a gente achava isso, a Abril acreditava nisso, e na VIP a gente acreditava muito nisso. Uhum. Então, por exemplo, todo mundo que estava na VIP nessa época tinha muito contato com o leitor. Assim, não só eu, a Aileen Aleixo, a Kika Paulon, o Carlos Amoedo, a gente ouvia o que o leitor estava falando e pedindo. Por quê? Porque a VIP, ao contrário do que era a Playboy, a VIP falava meio do lado, ela não falava de cima. Ela era um amigo de bar.
A proposta dela era que ela fosse um amigo de bar. Então, assim, olha, a gente não sabe mais do que o leitor, a gente está aprendendo junto com ele. Né? O que a gente faz é buscar informação para ele. Né? Sim. Então, Olha, isso era muito próximo. Aran, Tanto é que eu tenho amigos hoje, por exemplo, o Daniel Granja era um cara que era leitor e que hoje é meu amigo. Entendeu? Que surgiu dessa época. Olha, deixa eu dar uma declaração minha como leitor da VIP, é uma coisa que eu nunca falei. A primeira VIP que eu vi na minha vida foi a de Sheila Carvalho, a primeira dela, Mãos ao Alto, Sheila, foi em 99. Primeira que eu vi, eu tinha 14 anos de idade. Primeira. Eu cresci numa casa de um lar evangélico, todo mundo muito retraído, eu evangélico também, não deixo de ser até hoje, lógico, mas eu nunca tive conversa de sexo, nunca tive amigos para falar sobre isso, nunca tive... ninguém nunca me ensinou nada. E eu costumo dizer que a revista VIP, como já daquele dia, daquele junho de 99, que eu vi a Sheila Carvalho, eu falei, nossa, essa revista é o que eu gosto. Porque tinha um texto engraçado, tinha uma pegada bonita, eu gostei das fotos. Foi a revista que eu gostei de cara. E eu digo, num tom de brincadeira, mas falando sério, que a VIP me formou. Porque muita coisa que eu aprendi de mulher, de valorização de mulher, tudo bem que tinha muito bobagem. Isso aí, isso eu fingia que eu não via. Mas eu digo que a VIP me formou, porque eu aprendi muito com a revista VIP e com as revistas em geral. Assim, foi muito importante para mim a VIP. Cara, mas eu escuto você, isso que você está falando, eu já ouvi muita gente falando. Assim, como a VIP foi importante na formação de algumas pessoas, né? Pô, isso é muito legal. Eu tenho viajado muito para fazer curso de literatura e tal, e eu encontro gente que me conhece da VIP em todos os lugares do Brasil. Sim. Né? O que é muito gratificante você ver. Assim, para a minha carreira, sem dúvida, a VIP é fundamental. Mas é muito importante você ver como é muito legal você saber que ela foi muito importante para muita gente. Né? Isso é muito recompensador. Ora, por isso que existe o Clube da VIP. Eu sei do Clube da VIP há 11 anos atrás para fazer umas resenhas da VIP. Isso em 2010, que eu criei o blog. E aí eu fazia essas resenhas do blog só com as revistas, lembrava as coisas. Aí de lá, como o blog já não estava, assim, ninguém estava vendo mais, fui para Facebook e aí eu parei agora só no Instagram. Tá certo. Foi homenagem à VIP, o Clube da VIP aqui. Muito bom, muito bom. É bom, faz parte. Eu acho que faz parte da minha e de muitas pessoas. Às vezes as pessoas limitam muito Playboy, né? Lógico que é a maior revista do Brasil que existiu de masculina, lógico, mas tem tantas outras revistas importantes aí, como a VIP, que também tem muitas histórias também, né? Sim, sim. Não, e várias outras, né? Das quais eu não participei, mas que foram importantes, que é Homem, Status, assim, você tem... Eliela, incrível Eliela. Eliela. A Senhor, que é muito antiga, não é do meu tempo também, mas tem muita coisa. A imprensa masculina ela foi muito importante no Brasil, né? Sim, sim. Muito bom, muito bom. Aran, saiu da VIP, foi ser diretor de redação da Sexy, foi isso? Isso. Mais ou menos, na verdade. Pode falar. Na verdade, eu fui demitido da VIP, né? É mesmo? Sim, eu fui demitido. Eu acho também que não estava te aguentando mais. Você ficou lá quantos anos? Pois não, eu fiquei 5 anos na VIP. 5 anos. Eu fui demitido assim. O que aconteceu foi o seguinte: em determinado momento, a VIP saiu do Grupo Exame e foi para o Grupo Femininas. Quando a VIP foi para o Grupo Femininas, que era junto com L, que existia, com Nova, que também acabou, com Cláudia, a gente sabia que a revista estava condenada. Era uma tentativa de emascular a revista, porque a Abril nunca entendeu direito o que a gente estava fazendo na VIP. Assim, o leitor entendia, o anunciante entendia, porque tinha público e o público estava crescendo, mas a Abril nunca entendeu direito. Não entendia aquele humor, não entendia a ironia da revista. Aí enfiaram a revista junto com as femininas. Obviamente foi um desastre, porque eles queriam que a gente se enquadrasse, o anunciante foi embora, porque você vendia junto com a Exame, você passou a vender junto com a Cláudia, não tinha a menor relevância. Sim. Foi um movimento muito errado. Sem contar as cagaiadas que dava na capa. Meu Deus do céu. E a gente era muito rebelde, né? Porque a gente acreditava, a gente estava convencido de que a gente estava fazendo a melhor revista masculina do Brasil, que a gente estava mudando a história das revistas masculinas no Brasil.
Então a gente não acatava muito o que mandavam a gente fazer. O resultado é que num belo dia eu cheguei lá e eu estava demitido. Eu, o diretor de redação, que era o Marco Antônio de Rezende, eu era redator-chefe, e a diretora de arte. Fomos os três para a rua. Nossa! Né? Os três demitidos. Então, aí eu lembro que eu saí de lá. Na segunda-feira eu passei as coisas lá para o diretor novo, que era o Felipe Sobaran, que depois virou meu chefe na Playboy, e fui para o cinema. Não tem o que fazer, eu vou para o cinema. E aí recebi uma ligação do Ângelo Rossi, que era o dono da Sexy, né? O dono da Sexy até hoje. Ele falou, olha, eu soube o que aconteceu e tal, eu quero fazer umas modificações editoriais na Sexy e eu acho que você é a pessoa para fazer isso. Você não quer conversar? Eu falei, porra, vamos embora. Né? E foi aí que eu fui para a Sexy como diretor. Aí já Sim. em 2000 e alguma coisa, 2003. 2004 você entrou na Sexy. 2004, tá. Aí eu voltei para a Sexy. Mas é lógico que já era uma outra Sexy, era outra pegada, era outra coisa. Mas se a gente for pegar a história da Sexy em si, essa época que você entrou era muito boa. Tanto que grandes contratações, resgates da Playboy na Sexy, uma coisa que ninguém nunca esperava. Assim, não, tipo, a Sheila Carvalho, Cissa Guimarães, sim. Isso tudo foi na sua época. Isso aí foi que eu lembre agora, né? 2 grandes contratos, eu acho que foi Sheila e Cissa. Porque Cissa, por exemplo, ninguém achava que ela ia posar de novo. E aí ela vai pra Sexy. E não foi só isso, né? A gente levou o J.R. Duran e o Bob Wolfenson. E a Ariane fazendo edição também. E a Ariane, que saiu da Playboy, foi para lá. O que aconteceu foi o seguinte, a Maxim queria entrar no Brasil, se sabia disso, né? Depois ela acabou entrando. E o Ângelo Rossi pensou em editar a Maxim, o acordo não foi para frente, e o Ângelo falou, bom, eu tenho uma revista masculina, eu vou implantar nessa revista essa linha editorial. Eu estava no mercado e eu fui para lá. E foi, cara, foi muito legal. Assim, a experiência é uma pena que eu acho que a experiência da Sexy foi abortada, porque ela poderia ter rendido muito mais, mas depois eu fui para Playboy, eu recebi um convite da Playboy e fui. Os meninos estão citando outras grandes contratações aqui. Ó. Sheila Mello também voltou. Carla Regina. Carla Regina perdeu o Playboy. Marisol Ribeiro. Sim, Marisol Ribeiro. Exatamente. Muito bom. Essa é uma época muito boa da Sexy. Muito boa mesmo. Não, e a gente começou... O que aconteceu foi que assim, a Sexy começou a bater a Playboy. Então, bateu na banca uma vez, bateu na banca uma segunda vez. Aí, quando a gente colocou a Sheila, a gente bateu a circulação total da Playboy. Ou seja, banca e assinantes. Então, aquela chamada da Sheila, finalmente a mulher mais sexy na Sexy, não foi ideia sua, não, né? Foi, na verdade. Eu sabia! Uai, mas tinha todo sentido. Você é o cara da VIP, né? Viveu o tri da Sheila nas 100 mais. Não, a Sheila ganhando várias vezes o concurso de 100 mais sexy, né? Que legal, foi muito bom aquilo. E foi muito bacana porque, assim, primeiro, eu tive liberdade editorial absoluta. Então, isso é uma coisa que tem que agradecer muito ao Ângelo Rossi. Ele acreditou na gente, em quem estava lá, e deu toda a liberdade. Você chegou com moral, na verdade, né? Mas, assim, foi essa liberdade editorial que possibilitou a gente bater a Playboy. Né? A gente começou a dar trabalho para a Playboy. Muito bom. O que aconteceu foi que a Playboy me ligou e me convidou. Né? Aí viu que o negócio estava dando certo na Sexy, né? Quando a gente bateu a circulação total, e o Ângelo fez um anúncio no meio mensagem. Desculpa, Aran. Quando você diz circulação total, é quando a Sexy vendeu mais do que a Playboy? Foi isso? Sim, isso? Porque é o seguinte, a Playboy tinha, na época, 70 mil, ou até mais, acho que 80 mil assinantes. Sim. E vendia na banca mais ou menos 100 mil. Isso é o que... Entendeu? Quando a gente colocou... Então, na média, a Sexy começou a bater na banca, vender mais que a Playboy, mas perdia no total, porque a gente não tinha, a Sexy não tinha essa quantidade inteira de assinantes. Sim. Quando a gente colocou a Sheila, a gente bateu a circulação. Porque a gente conseguiu vender tanto em banca da Playboy. Não, o assinante a gente nunca aumentava. O assinante é meio... Né, isso aumenta com muito... É muito pouco o que sobe.
Mas a gente vendeu tanto na banca que a gente bateu a circulação total da Playboy. Eu não me lembro qual era a capa da Playboy, mas certamente era uma capa muito fraca, né? Mas Sheila Carvalho também é muito forte, né? Vamos Sim, Sheila ver Carvalho era muito né? forte. E a gente estava muito... Eu estava muito aguerrido, eu saí da VIP muito puto da vida, né? A Ariane Tipo, saiu não da Playboy queria muito voltar puta para da Abril? vida. Você não queria voltar para Abril, por exemplo? Cara, eu não pensava em voltar para Abril. Quando eu saí de lá, eu não pensava. Assim, não, tanto que quando me ligaram para conversar, que foi o Felipe Sobaran, eu achei que era um convite para dirigir a VIP. E eu fui para esse happy hour disposto a dizer não. Falei, cara, eu não vou voltar para a VIP, assim, não tem sentido, entendeu? Eu saí da terceira revista mais vendida do Brasil, fui para a segunda. A revista está dando certo, estou trabalhando com liberdade editorial total. Por que eu vou voltar para Abril? Não faz sentido. Mas aí o convite era para dirigir a Playboy. Aí tinha um peso, né? É Aí tinha inegável, peso. né? Mas, na verdade, eu fiquei muito balançado, entendeu? Não foi uma decisão fácil. Sim. Eu já Você contei essa demorou a história. decidir? Demorou a decidir? Não demorei muito, porque eu fui, assim, todos os meus amigos falando, vai, você tá maluco, você tá, sabe, assim, Abril te chamando de volta e tal. E eu liguei pro Paulo Nogueira, que tinha sido meu chefe na VIP, na época estava na Globo, para pedir um conselho, que eu me aconselhava muito com o Paulo. E o Paulo estava na Globo e o Paulo falou, vai, porque você vai ter mais grana, você vai ter mais exposição. E eu fui. Sem contar a visibilidade, né? Como diretor de Então, redação da Playboy, né? visibilidade e tal. E eu fui, mas não foi uma decisão muito fácil, não foi uma decisão tão simples assim. Nesse momento de transição sexy para Playboy, você pensou na cobrança, no que seria, no peso que você ia ter como diretor para assumir a Playboy no Brasil? Eu sabia. Falei, cara, Playboy, assim, porque Playboy era assim, cara, Playboy era um transatlântico. Eu estava dirigindo um veleiro, o veleiro estava legal, estava correndo muito, mas eu ia dirigir um transatlântico. Eu sabia o tamanho da encrenca. E sabia o tamanho da encrenca que era Abril, porque Abril, assim, eu fui muito feliz na Abril. Tive muitos amigos, tal, não sei o quê, mas não era fácil trabalhar na Abril. Assim, era difícil trabalhar. Sabe? Eu sabia que eu ia encarar se eu voltasse. Entendeu? Mas eu fui sabendo. Não, eu sei o que eu vou encarar. Porque toda grande empresa, cara, tem gente que faz e tem gente que atrapalha. Quanto Sim. maior é a empresa, mais gente que atrapalha vai ter. Qualquer empresa é assim. Sim. E Abril era muito grande na época. Então tinha muita gente para atrapalhar o trabalho de quem queria fazer. Sabe? E sempre foi assim. Não era só comigo, era com todo mundo. Né? Então... Mas olha só, se a gente for lembrar da sua história na Playboy, eu acho que tem muita história para contar, tem muita capa importante nesse tempo, nesse período. Eu fiz umas perguntas, Aran, baseado de tudo que eu recebi na caixinha de mensagem que eu joguei. Tá bom. Para que eu joguei essa caixinha, Aran? Não, manda bala. Veio tanta pergunta. É assim Sim. que é bom. Ó, sua primeira edição na Playboy, Roberta do BBB. Você lembrava disso? Agora que você está mostrando, eu estou lembrando. Acho essa capa muito feia. Desenho horrível. Enfim. Enfim, acho que a Roberta devia ser importante na época. Era do BBB, ela tinha acabado de sair do BBB. Mas eu não gosto do desenho da capa. Acho o desenho da capa meio feio. Perfeito. Eu só queria lembrar mesmo como primeira capa sua. Aran, Tá, tem alguns mitos aí na história da Playboy que eu vou jogando aqui na tela e aí você vai comentando, tá? Nós vamos chegar vamos na pauleira direto. Andréa Lopes. O que aconteceu com essa edição? O que aconteceu foi o seguinte, Andréa Lopes, existia um torneio de surf, que eu não lembro como é que chamava, que pertencia à Editora Abril e pertencia ao nosso núcleo, que era o núcleo Masculinas, onde estava Men's Health, VIP e Playboy. Andréa Lopes ganhou o campeonato de surf, o campeonato feminino de surf. A gente pensou lá, cara, por que não juntar as duas coisas e colocar ela na capa da Playboy? O que eu acho que aconteceu nesse ensaio foi o seguinte, o ensaio tem problema de produção e a gente errou na locação.
Quer dizer, era como você fotografar a Hortência numa quadra de basquete. A gente cometeu esse erro. A gente foi para o ambiente da Andrea, que foi um erro. Mas, por outro lado, foi, foi por causa dessa capa que a gente conseguiu mexer na produção, melhorar a produção, melhorar a qualidade de quem trabalhava com a gente, mexer na arte. E a Playboy ficou muito melhor por causa dessa edição. Então, assim, tudo vale. Revista é uma atrás da outra. Sabe que é a nossa impressão? O ensaio em si não é ruim. Eu não acho o ensaio dela ruim. Vendo hoje, né? Vou pensar nisso hoje. O ensaio não é ruim. A questão é a capa que é assustadora. Eu acho que então, a capa tem problemas, mas eu acho que o ensaio também precisava ter uma outra produção. Entendeu? Eu acho que o problema... André é uma mulher bonita, mas, por outro lado, é isso que eu estou falando. Assim, se não fosse Poderia isso... ter sido muito melhor trabalhado para fazer melhor, sim, né? Sim. Agora, se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer mudanças na revista que foram muito importantes para as edições seguintes, né? Assim, então, ela é importante também por isso. Maravilha. Olha, vamos lá. Iris Stefanelli. Umas histórias dizem que esse ensaio da Iris foi um ensaio muito caro e foi um ensaio que teve que ter uma produção gigantesca, tipo assim, uma maior da história, de 40 pessoas fazendo. Como é que foi as histórias dessa Não, revista? isso é lenda, isso é lenda. É lenda? É lenda. O que a Iris... A Iris me encheu muito o saco na hora de fechar esse contrato e me irritou profundamente. Depois a gente se encontrou e ficou amigo, encontrou em festa e tal, não sei o quê, foi tudo bem. Mas na hora de fechar foi um porre. Mas o ensaio foi normal. Assim, por exemplo, essa capa eu acho linda. Assim, o desenho dessa capa é perfeito. Tem uma entrevista do Zé Dirceu, que é uma entrevista polêmica, que na época foi uma ousadia publicar essa entrevista. Eu gosto muito dessa capa. Eu gosto E a muito calcinha fake? E essa calcinha fake? A calcinha não é fake. É fake sim, Aran, pelo amor de Deus. Ah, eu não lembro disso. Não é fake. Bom, talvez... A capa realmente é bonita, as cores estão lindas, a Iris é bonita, né? É muito bonita e esse ensaio é muito bom. É um ensaio muito bom. Eu gosto muito da capa. Acho a capa uma capa luminosa, uma capa bonita. E eu me lembro que vendeu bem na época. Mas foi realmente caro para produzir? Não. Não me lembro disso, não, cara. Foi um ensaio de estúdio. Eu lembro que assim, era uma produção grande no estúdio, mas como qualquer outra produção. Não foi nada muito excepcional, não. Show. Ô Aran, impossível não negar que as coelhinhas elas ganharam um patamar muito diferenciado quando você estava lá na Playboy. Isso foi alguma imposição lá dos Estados Unidos, do chefão, ou foi seu carinho mesmo com as meninas? Não, foi uma decisão nossa. Assim, aliás, a Playboy americana tratava a gente muito bem. Assim, a gente era muito respeitado por eles. Sempre fomos, né? Então, o que aconteceu foi que a gente decidiu recuperar a figura da coelhinha que estava esquecida no Brasil, de ter as coelhinhas nas festas, em eventos oficiais da Playboy. Sim. Então a gente foi comprar, porque você tinha que comprar roupa que é desenhada em Chicago. Na época era feita em Chicago, eram roupas específicas para as coelhinhas. A gente teve que trazer essas roupas de lá, porque não podia fazer aqui, tinha que ser autorizado pela Playboy Internacional. E as meninas começaram a fazer sucesso, porque elas começaram a aparecer muito. Elas apareciam nos ensaios, apareciam nas festas, elas começaram a virar celebridade. E aí a gente resolveu fazer uma capa com elas. Não só uma, acho que a gente fez várias outras depois. Thaís apareceu em outras duas, por exemplo. Sim, outras duas. Foi isso. Mas nunca foi. Eu só te perguntei isso porque era uma impressão minha, assim, porque foi exatamente na sua gestão lá que elas estouraram, assim. Não, aí eu acho o seguinte, eu acho que tem... primeiro, tem o marketing da Playboy, que era um marketing muito bom na época, que era comandado pela Cynthia Obrecht. E a nossa ideia de recuperar a figura da coelhinha. A gente tinha, logo que a gente entrou na Playboy, a gente tinha uma missão e uma vontade de recuperar muito do glamour que a gente considerava que a Playboy tinha perdido. Então, recuperar grandes colaboradores, recuperar grandes ilustradores, recuperar a figura da coelhinha, fazer uma Playboy mais clássica. Isso estava embutido na proposta. Assim, vamos tornar a Playboy clássica de novo. E a coelhinha era parte dessa história. Bom, muito bom. Ô Aran, eu acho que
é meio nítido. Eu quero te perguntar quais são as suas edições preferidas, tipo aquela que o seu olho brilha. Mas eu vou supor, eu acho que é a Cléo Pires. Cara, eu acho que a Cléo é uma tremenda edição. Acho que teve gente na época que falou, é a melhor Playboy de todos os tempos. Eu acho que, na boa, eu acho que é a melhor Playboy de todos os tempos, sim. Se você considerar o que é aquele pacote, o que a gente entregou naquela edição. Sim. Então, eu gosto muito, acho que é uma capa importante, mas, por exemplo, eu adoro a capa da Flávia Alessandra, eu adoro a capa da Carol Castro, eu adoro a capa da Fanny com a Natália, que eu acho que é uma Linda. capa espetacular. Assim, sim. Sabe? Tem várias que eu gosto muito. Mas a Cléo é inegável que foi a maior contratação. Foi a maior contratação, era uma capa que a gente precisava naquele momento. E foi revigorar toda a Playboy, né? Oi? Revigorou a Playboy, a Cléo, né? Eu não sei se foi a Cléo que revigorou. Acho que a Playboy já vinha num bom caminho. Tava bem. A Cléo, acho que coroou o aniversário, coroou a nossa edição de aniversário. Assim. A gente tinha uma mulher que era excepcional, uma atriz excepcional, que ninguém imaginava que pudesse fazer Playboy, e ela fez. Como é que foi? Como é que começou as negociações dessa edição com ela, com a Cléo? Cara, a culpa toda é da Luana Piovani, né? Porque todo ano a gente ligava para a Luana, para encher o saco. Porque a Luana tinha um problema com a Abril e não queria fazer ensaio na Playboy. Então a Luana sempre colocava uns cachês absurdos, que eram inviáveis. E falando com a gente... Quanto, Cléo, tipo quanto? Tipo quanto a Luana pediu? Não. Milhões? Não vou falar de grana. Tá. Mas, conversando com o agente da Luana, que era o Maurinho, que também era o agente da Cléo, ele conversando falou, cara, a Luana não vai topar nunca, mas a Cléo topa. Eu falei, cara, a Cléo? Sério? Imagina. Assim, a Cléo toparia? E aí eu falei, porra, a Cléo é uma tremenda capa. E aí a gente fez a Cléo, entendeu? Foi um cachê alto, então, assim, me tirou muitas noites de sono, porque era um cachê que, assim, a margem de acerto era muito estreita, né? Se a revista vendesse 10% a menos, o prejuízo era incalculável. Mas eu banquei meio porque, assim, eu me lembro, eu já contei essa história, mas vou contar de novo. Conversando com o Alexandre, que era o diretor de arte, Alexandre Ferreira, conversando, eu falei, cara, eu não sei se eu vou fazer isso. E, pô, é um cachê muito alto. E o Alexandre falou uma coisa que foi fundamental. Falou, cara, daqui 10 anos, ninguém vai lembrar quanto você pagou, mas vai lembrar do ensaio da Cléo. Então, e de fato, a gente está aqui conversando sobre isso, né? Verdade. Então eu falei, cara, é isso mesmo, entendeu? Vamos arriscar, porque o que vai ficar é a revista que a gente está produzindo. Ninguém vai querer saber quanto eu economizei no fim do ano. Ninguém está preocupado com Nem isso. tem Playboy mais, né, Aran? Pois é, não tem nem Playboy mais, entendeu? Então, mas deu muito certo. Financeiramente também, assim, editorialmente foi muito bom, assim, é uma edição muito boa. E financeiramente também deu muito certo. Perfeito. Como que nasceu a ideia de fazer a edição com a capa dura? Cara, então, a gente achou que a gente tinha que entregar alguma coisa muito especial. Então, conversando, ele falou, cara, vamos fazer uma edição que vai só para a livraria e que vai custar mais caro e que vai ser exclusivo para algumas lojas. Vamos fazer 2 capas e uma vai ser em capa dura. Me contaram outro dia que essa edição está valendo uma nota, né, em sebo hoje em dia. Se você tiver alguma aí para me dar, eu aceito, viu, Aran? Eu tenho, mas não vou dar, não. Eu vendo para você no sebo do Hit. Agora eu tô vendendo tudo, Aran. Tá certo. Mas eu adoro essa capa do Jacques Dequequer. Eu gosto das duas, mas eu gosto muito dessa capa. Muito, muito, muito. Muito, assim. Acho uma capa muito classuda, muito, muito bacana. Tem uma curiosidade da Cléo, que é verdade que do início da concepção antes do ensaio, não seriam 2 ensaios e não seriam nem o Bob nem o Jacques? Não. Teria uma obra alemã? Não. Assim, a gente chegou a ver isso. Como é que ela chama? Eu até anotei o nome dela porque é difícil falar. Diane von Anvert. Não é isso? Von Wert.
É uma excelente fotógrafa. A gente chegou a conversar com ela, ela não tinha agenda. Ela não tinha agenda, é verdade. Você está bem informado, cara. Ela não tinha agenda. Foi uma pena, porque a gente queria fazer o ensaio da Cleo na Europa. Então, Nossa. olha, vamos levar ela para a Europa, a fotógrafa está lá, a gente leva a nossa equipe e faz lá. Mas aí a fotógrafa não podia, e aí a Cleo entrou numa novela e a agenda dela ficou inteiramente bagunçada, e ela não podia sair do Rio. A gente falou, bom, então o que a gente pode oferecer para a Cleo? 2 ensaios. A gente faz um com o Bob. Isso veio da redação, a ideia, veio de você. Isso veio da redação. Sim. E ela sugeriu o Jacques Dequequer, que era um cara que é um tremendo fotógrafo, mas que não tinha fotografado para a gente. Né? Ele fazia mais foto de moda. E a gente falou, tá bom, vamos fazer um ensaio com o Jacques Dequequer, vamos fazer um ensaio com o Bob. E sacada ótima, 2 pôsteres, 2 ensaios. Pois tudo duplo. Né? Tudo duplo. É e assim, e os 2 ensaios são muito bons. Eu fui para o Rio para participar desses ensaios. Então, eu vi o último dia do Aran, ensaio. olha isso. Aran, eu mexo com no baú, Aran. Olha esse desse momento. Tá aí. Eu participei do último dia do ensaio do Jacques Dequequer e do primeiro dia do ensaio do Bob. Foi muito divertido. E Cleo é incrível, né? E ela até hoje, por ser essa mulher intensa, verdadeira, desde sempre, ela fala da Playboy com muito carinho, que ela posou porque ela queria posar, porque ela não tem problema de se mostrar nua, e é isso. E ela tem esse poder da voz, né? E a gente só baba, a gente fala aham. E é um ensaio espetacular. É uma edição muito boa. Muito, muito, muito rica. Né? Olha, eu estou de olho no horário que nós temos 18 minutos. Tá, fico olhando. Aran, Fernanda Young, o que aconteceu? Porque é uma coisa que eu considero, Lucas, melhor do que Cleo. Me desculpe aí quem ama Cleo, os colecionadores, né? Mas Fernanda Young foi primoroso. Como é que foram as negociações com ela? Cara, foram muito, assim... Eu queria fazer o ensaio da Fernanda Young há muito tempo e na época não deu para fazer e tal. E aí a gente fez. Eu adoro tudo nesse ensaio. Eu adoro a concepção, eu adoro essa capa de coelhinha. Eu adoro a atitude da Fernanda. A Fernanda foi uma das poucas, não, a única ex-capa de Playboy com quem eu mantive contato depois que eu saí da revista. Contato assim... A gente não era muito próximo, mas eu trocava mensagem com ela direto, trocava o WhatsApp com ela direto. E senti muito quando ela morreu, cara, porque a Fernanda, assim, primeiro que ela é uma escritora, uma pensadora genial. Ela nunca foi com a corrente, ela sempre foi uma mulher que foi contra a corrente. Sim. Ela sabia por que ela estava fazendo Playboy, ela entendia o que era Playboy, a importância da Playboy na liberação sexual, não só do homem, mas também da mulher, a importância que essa revista teve na liberação sexual no mundo, e por isso que ela fez Playboy. E eu adoro essa capa, e é o seguinte, se essa capa não tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse Cleo, entendeu? Porque é um nome muito diferenciado do que estava acontecendo, né? Tinha ex-BBB, tinha lá a famosinha não sei de onde, tudo bem, faz parte. Mas aí do nada, pá, Fernanda Young. O negócio tá diferente, não. Né, Aran? Era uma surpresa, cara, porque eu sempre achava, e estava convencido disso quando eu estava na Playboy, que não adiantava você fazer uma revista e colocar na banca. Você tinha que fazer a revista causar, a revista tinha que virar comentário naquele mês. As pessoas tinham que falar dela. Entendeu? E a Fernanda Young foi muito falada. E assim, teve um monte de babaca reclamando e fazendo, veja as fotos da Fernanda Young, não sei o quê. Assim, ridículo, porque a Fernanda estava linda, tipo o ensaio lindo. Você está dizendo colecionador que não gostou? Não, colecionador não. A gente de rádio, sabe, esses caras que são metidos a engraçado. Eu não vou dizer o nome, porque o cara é um chato. Mas esses caras que são metidos a engraçadinho, que faz programa de rádio tentando fazer piada e só fala bobagem. Esse cara é um ensaio irretocável. Você sabe o que eu digo da Fernanda Young? É um ensaio que dá tesão.
que a gente Sim, entra no ensaio sim, junto com ela, pela sim. entrega, pelo olhar, pela qualidade de tudo. É lindo, é uma poesia o ensaio. Sim, é uma poesia. E eu, Uma assim, poesia de cara, tesão. sim, não, e eu fico muito feliz de ter feito esse ensaio. Muito Sabe? bom. Fico bem Aran, feliz. deixa eu te falar uma coisa, ó. É pouca pergunta que eu tenho. Eu vou soltando e você vai falando aí, tá? Tá Isso aqui bom. são perguntas dos meninos que mandaram na caixinha de coisas que você ainda não falou até agora. Vamos lá. Quais estrelas foram os seus grandes sonhos de ter na capa e não se concretizou? Chegou a Ah, negociar, mas não concretizou. não, não vou falar porque é o seguinte, porque não deu, a revista não existe mais, então acho bobagem a gente entrar nessa. Tá. Das capas que saíram, qual foi a negociação mais demorada? Que demorou, mais difícil? Mas você Cara, conseguiu. eu não me lembro de nenhuma negociação que levou muito tempo, não, viu? Ah, a da Cleo não foi demorada, foi angustiante, mas não foi demorada. De fato, eu não me lembro assim, de nenhuma que tenha sido muito demorada ou muito trabalhosa. Não consigo. Eu lembro de negociações que foram muito complicadas por outros motivos. Porque a Hum. estrela de capa era chata, porque tinha muita exigência. Lembro de contrato que eu rasguei, porque eu enchi o saco da mulher e falei: olha, acabou, não vamos fazer mais. E, tipo, Mas cancelou mesmo? cancelei. Sim, sim, sim. De tanta encheção de saco. Assim, falei: assim, não vale a pena. Mas demorar, não me lembro assim, de A coisa Kika, que. Kika Paulum, maravilhosa, que vai fazer a live comigo amanhã, ela tá falando que a própria Fernanda Young foi uma que demorou. Fernando Young me encheu o saco, entendeu? Me encheu o saco. Mas assim, não demorou. Encheu porque bateu uma insegurança depois que a gente estava com o ensaio, com o contrato assinado. Ela ficou muito insegura, então ela me mandava mensagem assim 30 vezes por dia. Mas era a Fernanda. Tudo Não. bem, tudo certo. A gente tinha um pouquinho de paciência mais do que porque era a Fernanda Young, né? Era a Fernanda Young, tá tudo certo. Aran, agora é uma das. Eu tenho certeza que é uma das coisas que mais te perturba, que a sua orelha mais queima, é a Era das Sombras. Que é a Cara, Era do Aran das Sombras. não, eu não me preocupo com isso. Acho isso. Primeiro é o seguinte: Playboy não era isso. A missão da Playboy nunca foi essa, e a minha missão lá dentro nunca foi essa. Então é o seguinte: nas duas vezes em que eu cedi, porque a redação ficava falando, não, porque os leitores estão reclamando, porque não sei o quê, e que eu avancei o sinal, eu fui parar na sala do Roberto Tive, tá levando pito do dono da empresa. Então, assim, isso não era Playboy. Entendeu? Não era. E Eles finito. estavam achando que estava muita exposição da mulher, é isso? Foram duas vezes só que a gente cedeu a essa pressão e levamos uma dura, porque a Playboy não é isso. A Playboy não era isso, a nossa missão não era essa. Agora, a gente nunca usou Photoshop para fazer sombra. O ensaio já vinha com sombra porque a gente sabia o que a gente queria. Entendeu? Então, assim, é isso mesmo. A Playboy não era isso. Se a Playboy foi isso, em algum momento, foi erro de quem estava lá. Sim. Porque a Playboy não era isso. A gente lembra disso com muita tristeza, porque, por exemplo, uma Nicole Baus da vida é um ensaio que a gente não viu o priquito dela. Ninguém viu o priquito dela. Ninguém Mas, viu o cara, priquito da Francine Piaia. mas não era isso mesmo, entendeu? A Playboy não era isso. A Playboy não deveria ser isso, Sim, entendeu? porque fica uma coisa desconexa. Como é que a gente compra uma revista de nu e a gente não vê o nu? Então, mas não era isso. A Playboy, historicamente, ela nunca foi uma revista explícita, ela sempre foi uma revista mais, digamos, conservadora do que a concorrência. E, assim, isso nunca afetou venda, entendeu? Não, Não era isso. Isso não afetava venda e nem circulação. Então, essa é uma discussão que não faz... E a empresa não queria, entendi. entendeu? A empresa não queria que a Tem Playboy que fosse... obedecer nessa hora, né, Aran? Não, até porque, né, enfim. Ninguém... Então, assim, eu não estava Obedece afim... quem tem juízo, né? E manda Sim, quem não pode. estava afim de levar pito todo mês, porque, sabe, até porque eu também não gostava disso. Então, Sim, assim, não era o meu propósito fazer isso. está explicado. Existiu alguma negociação com a Carolina Dickman em 2011? 2011 foi depois da Cleo. Eu acho que sempre Existiu. existiu, né? Então, Sempre existiu. Carolina Dickman, né? existiu. Tá bom. Então, para responder a pergunta qual era meu sonho era Carolina Dickman. Infelizmente, não foi possível, mas era o meu sonho, era o meu sonho naquele momento. Chegou a ter negociação, conversar, alguma coisa?
Cara, nunca chegou a avançar. Teve sondagens, como teve sondagens com um monte de gente e tal, sei lá, várias estrelas da Globo. A gente sondava todo mundo. A gente Sim, é isso ligava que eu ia para todo mundo. falar. Vocês não são Então, besta, né? Vocês iam não, a sondar gente realmente ligava para todo todo mundo. mundo. Mas nunca avançou, nunca avançou. Uma pena. Perfeito. Chegou outra mulher que perguntaram se teve sondagem com a Anitta. A Anitta, eu acho que não deu tempo, cara. Não deu Foi tempo. na época. Se a Playboy existisse hoje, a Anitta seria a principal mulher para você correr atrás. Seria a Anitta, seria a Isa, seria... Mas não deu tempo. Você lembra de alguma? Você falou dessas loucuras que as mulheres pedem, de exigência. Você lembra de alguma bem louca mesmo, que você deu risada? Ou foi daquelas que te marcaram assim? Não, tinha. Teve uma que eu assim, quero fotografar em Dubai. Eu falei, você não vai fotografar em Dubai, porque Dubai é um país islâmico. Então, assim, você não vai fotografar, você não vai ficar pelada na rua. Eu não sou maluco de mandar você para Dubai para você fazer uma viagem para Dubai. Entendeu? Porque, no fundo, o que você quer é uma viagem. Tipo, o que ela Então, pediu era isso, era a exigência dela. me lembro disso, assim, e tal. Enfim, né, cara, sempre tinha umas maluquices, assim, que a gente não cedia ou às vezes cedia. Sim, Enfim, depende, né? Também de tudo, né? depende. Ô, Aran, qual que era o intuito daquela sessão na Playboy, O Estado da Nação, que era uma sessão que você escrevia por muito tempo? Não foi por muito tempo, não. Foi Foi pouco não? tempo. Foi pouco Pouco tempo. tempo para você é o quê, Aran? Era uma sessão de humor, era uma coluna de humor. Existiu durante o quê? Acho que 1 ano, 2 anos. Isso é muito tempo, Aran. Não é, eu fiquei 7 anos na Playboy. A sessão existiu 2 anos. Não é muito tempo. Vamos lá. Peraí. Essa aqui você já respondeu, que era sobre os grandes trabalhos. E se teve alguma edição que realmente de arrependimento, assim, que você chegou e viu, olha, essa doeu um pouquinho porque não deu certo. Teve alguma edição que você pensou assim, botou a mão na cabeça e... Não, eu acho que não. Cara, revista é uma atrás da outra. Revista não é assim, você avaliar uma edição. Assim, o que existe é o seguinte, é o conjunto da obra. Então, por exemplo, se a gente olha para essa fase onde, não eu, mas eu e aquela equipe estava lá, que são 7 anos, é muita revista, é uma fase muito consistente. Assim, é uma boa fase. E isso, assim, não sou eu que estou falando, só quem gosta de colecionar, é só procurar as revistas e ver. Ela é uma fase consistente editorialmente, artisticamente, fotograficamente, é uma fase consistente. Então, assim, Sim. o que vale, no fim, é o conjunto, não é uma edição específica que... Porque a edição, uma vai sair melhor que a outra, isso é inevitável, é uma revista por mês. Né? Perfeito. Então, E qual que é a sua opinião sobre as poucas negras na Playboy? não foram poucas. Não foram Não poucas. foram? Não foram poucas. Inclusive, por exemplo, nessa fase que a gente teve de 7 anos, foram muitas. Muitas. Pode contar. Pensando bem, foram foi muitas. mesmo. Não Se é a gente... muitas não, Aran. Não, mas assim, vamos considerar assim, o que era a Playboy. A Playboy é uma revista de celebridade, que é uma coisa típica do Brasil. A Playboy não é isso no resto do mundo, só era aqui. Quem são as celebridades brasileiras e quão representadas elas estiveram na revista. Então, assim, se você considerar isso... Limita, você quer dizer que limita um pouco. Sim, porque a gente está falando de celebridade. Assim, Perfeito. quantas atrizes negras a gente tem no Brasil hoje? A gente tem 20? A gente não tem 20. A gente não tem 20 até hoje. O espaço da mulher negra na mídia já é pequeno. A verdade é essa, né? E aí Aumentou muito, mas ainda é pequeno. Então assim, agora, considerando isso, qual é a representatividade delas na televisão, que era onde a gente ia buscar as nossas capas, o que a Playboy fez é bem representativo, sim. Eu acho que isso não é verdade. O Aran, a Babi Xavier chegou a assinar para fazer um segundo ensaio? Não quero falar sobre isso. O Aran, você não me complica que não, hein? Você tá não quero falar sobre isso. Aqui, hein? Não, aquela história do contrato rasgado, enfim, eu não quero entrar em... Já entendemos, então. Já entendemos. Lembrei de outra pergunta aqui, que foi uma pergunta que Hélder Luciano, seu amigo maravilhoso, que me lembrou. Eu adoro o Hélder demais. Letícia Bircoyer, teve problema na hora da edição das fotos? O que aconteceu? De um ensaio muito artístico? Teve alguma coisa assim na redação de vocês, com vocês? Bom,
Primeiro, eu adoro essa capa, acho que é uma das capas mais bonitas da história da Playboy. Talvez seja a mais bonita da história da Playboy. Acho essa capa A fabulosa. Letícia é maravilhosa, né? A Letícia é maravilhosa. Realmente essa capa é muito bonita. O que aconteceu foi o seguinte, a Letícia insistiu num fotógrafo e a gente cedeu as exigências dela, que foi um erro, e o ensaio não saiu bom, simples. Então, assim, a gente tem uma capa espetacular e um ensaio que não faz jus à capa. Acontece. Entendi. Vamos correr, Aran. 2 últimas perguntas. Me fala um pouco disso daqui. Como é que era essa divisão de capas de supermercado e capa normal? Assim, como é que funcionava isso na redação? Isso funcionava assim. Supermercado queria uma capa mais pudica, uma capa mais conservadora. Então, a gente começou a fazer 2 capas para não perder esse ponto de venda. Uma outra pergunta que já me fizeram, que você não fez, já me fizeram assim, por que em determinado momento a Playboy parou de colocar peito na capa? Simples, mudou a legislação. Assim, mudou a legislação do país. Não podia então a gente mais. parou de colocar, não podia mais. Entendeu? Não podia expor nudez em lugares frequentados por menores. Uma banca é um espaço aberto, então você não podia colocar mais isso lá. No supermercado é a mesma coisa. Mas você sabe que isso aí movimenta os colecionadores, né? Porque aí tem a capa do supermercado, que é mais difícil achar, a tiragem é menor, o preço sobe no sebo do Hit. Muito bom, muito bom. Não, e tinha capa para assinante, que era uma capa sem chamada. Também que a gente fez durante um determinado tempo também. No caso, aí o mês saía com 3 capas. Saía com 3 capas. A de assinantes e a de banca. Teve mês que a gente fez 3 capas. Aran, vamos lá. Teve convite para você participar, voltar para Playboy quando era New Playboy, da revista 2016, 17? Chegou a ter algum convite seu para você ir lá? Cara, eu tive uma conversa quando a revista já estava acabando. Eu fui conversar com o dono e aí eu falei, cara, sinto muito, eu não tenho o que fazer por você. Se você tivesse me chamado quando você comprou, eu poderia ter te ajudado. Agora não há o que fazer. Tipo, eles te chamaram meio que para dar para dar uma limada, para dar o último respiro? Eu acho que a revista já estava condenada quando eles me chamaram para conversar. Então, eu acho que chamaram assim meio que, sabe, vamos conversar com esse cara aí, porque a gente não tem mais nenhuma esperança, quem sabe. Mas nem financeiramente para você ia valer a pena? Não chegou nisso, não chegou nisso. Não chegou em proposta. Foi uma conversa. Eu acho que eles fizeram... A verdade é o seguinte, cara, todo mundo que está fora da Playboy acha que é muito fácil dirigir a Playboy. Entendeu? É que nem técnico de seleção. Não, porque se eu chegar lá, eu vou ligar para a Anitta vai topar posar para mim por 50 mil reais, eu vou ficar bilionário da noite para o dia. Eles compraram uma revista que tinha problemas. E eles não levaram o maior capital da revista, que era os assinantes, que ficou para abril. Entendeu? Então, assim, o que eles compraram? É o mínimo de estabilidade que uma revista teria, né? Então eu não sei, por exemplo, eu não tenho detalhes da contratação da Luana, por exemplo, mas assim, se eles pagaram metade do que a Luana me pediu, eles quebraram na primeira edição. Isso eu posso dizer seguramente, porque eu sei que a conta não fecha. Entendi. Entendeu? Então, se pagaram a metade do que ela me pediu, quebraram. Aran, o termômetro, o cronômetro está na tela. Eu preciso falar do meu livro. Fala do seu livro, temos 1 minuto e meio, vamos lá. O meu livro, cadê a capa? Deixa eu mostrar Tem a capa. lançamento, né? Então vou aproveitar. É que está até invertido porque é um Instagram, tá? Tranquilo. Então a imagem está invertida. Chama Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira, um livro de humor. Quem quiser comprar autografado, custa mais barato, na loja da Bula. Entendeu? Então, o endereço da loja da Bula, eu vou falar porque eu não escrevi, que nem você fez, devia ter feito, mas é revistabula.minhalojanuol.com.br. Okay? Me manda esse link, Aran, que eu escrevo na legenda aqui do vídeo e na legenda do YouTube para as pessoas clicarem direto e entrarem em contato com você. Então tá bom, porque assim, a edição autografada está acabando. Quem quiser, custa mais barato porque deprecia o produto. Então quem quiser a edição autografada tem que correr e comprar na loja da Bula. Só isso. É ótimo, Aran. Meu amigo, muito obrigado. Foi demais. Obrigado pelo seu tempo, por contar suas histórias. Tenho certeza que os colecionadores ficaram muito felizes, tá? Obrigado. Eu que agradeço e obrigado, gente. Obrigado pelo prestígio, tá? Fico muito feliz com isso. E muito feliz pelo que você falou sobre VIP, sobre Playboy. É muito legal você ver
que o seu trabalho, depois de tanto tempo, as revistas não existem mais e as pessoas ainda se interessam por elas. Isso é muito bacana. Verdade, verdade. Até mais, meu amigo. Até mais. Um Até. abraço, um beijo. Tchau, Tchau, um gente. abraço. Obrigado, obrigado.